Pessoal, vamos começar então? Eu vou, como tem pouca gente, vou ficar de olho, se alguém mexer no celular. Eu vou tirar a foto. Tudo bem? A Leninha. Bom, pessoal, eu vou falar no microfone por causa que tem gente em casa, né? Então, nós vamos falar sobre mindfulness e saúde mental. Quem que assistiu a palestra, a outra palestra? Não? Tá. Então, assistiu um pedacinho. Então, eu vou fazendo nesse início um breve resumo da outra, né? E aí depois a gente avança em outros aspectos, tá bom? Está todo mundo ansioso? Bom, primeiro de tudo, né? Agora eu falei lá sobre a minha formação nessa área, né? De meditação, de mindfulness. Mas agora o que eu queria trazer para vocês é essa relação, né? Quando a gente olha aqui, engenheiro, segurança do trabalho, e essa outra formação que não tem nenhuma relação, né, direta com ela. Então eu queria trazer para vocês essa minha experiência, né? O porquê que eu tomei esse rumo, né? Acho que para mim, eu estava passando por uma fase difícil na vida, e aí buscando várias questões para me ajudar nesses processos que eu estava tendo. E aí, quando eu encontrei a meditação como um todo, mindfulness, foi uma grande ajuda, né, de ferramenta de saúde mental. E aí, quando eu comecei a... Olá, tudo bem? Eu comecei a me apropriar mais disso, eu percebi o quanto isso melhorava a minha qualidade de vida como um todo. E aí, por isso eu me aprofundei, e aí estou trazendo para compartilhar com as pessoas. E essa foi uma das propostas que eu tive, quase que devolver para o universo as coisas boas que a gente recebe. Então, só um breve resumo, né, do que a gente falou na outra apresentação, que de forma geral nós somos grandes buscadores da felicidade. Então a gente busca essa felicidade de diversas formas. E de forma geral, muito voltada para questões materiais. Então, por exemplo, a Jussi está falando da Mega Sena agora, né, Jussi? Quanto que está a Mega Sena que você falou? 450 milhões, né? E aí a gente pensa, bom, se eu ganho na Mega Sena, eu não preciso de mais nada na vida, não é? Só que na realidade não é isso que acontece. Assim como um grande carro, uma roupa, né? Geralmente a mulher gosta bastante de roupa, idealiza, né? Um vestido muito bonito, caro. Aí depois que compra, passa um tempo, o que acontece? Vocês pensarem, né? Qualquer roupa que vocês queriam muito, que teve briga em casa por conta dela, hoje, né? Quando vocês colocam ela, é algo bem significante. Por que acontece isso, pessoal? Porque o ser humano ele se adapta à nova condição, o que nós chamamos de adaptação hedonista. Sempre que a gente é exposto a um novo estímulo por várias e várias vezes, ele gera menos prazer. Então, quando comprou aquela roupa bacana, ficou muito feliz. Chegou em casa, falou, não, preciso usar ela. Usa até para limpar a casa, mas usa aquela roupa. E aí, quando comprou um carro bacana, você fala, puxa, muito legal, você quer mostrar para os outros seu carro. Mas também, depois de um tempo, aquilo ali não gera menos prazer. E vai gerando cada vez menos prazer. Isso no relacionamento, e cada vez a gente vai buscando outros e outros fatores. Até por isso eu coloquei essa imagem, chama de esteira hedônica, né? Ou hedonista. Então, a gente vai buscando algo. Consegue, a gente quer algo além. Aí consegue, a gente quer algo além. E assim a gente vai indo. Lá no vídeo, eu dei um exemplo de relacionamento. A gente quer muito relacionamento. Começa a namorar, a gente quer muito casar. Casa, a gente quer muito ter filho. Tem um filho, a gente quer muito ter 2 filhos. E assim a gente vai indo, né? A gente quer muito que eles se formem. E a gente vai sempre, né, projetando essa nossa felicidade. Buscando e estando saciado disso, que é algo novo, né? Inclusive, tem um estudo muito interessante que mostra uma comparação de uma pessoa que ganhou na Mega Sena comparando com uma outra que ficou tetraplégica. Bom, a gente fala, bom, uma é muito difícil o resto da vida dela e a outra está muito bem. Na realidade, depois de 1 ano, eles avaliaram esses dois e perceberam que os dois estavam adaptados ao novo grau, à nova condição. Então, para a gente isso é estranho, porque a gente é muito condicionado a buscar esses elementos como fator de felicidade. Mas, na realidade, propõe, né, produz um estado eufórico que logo passa, né? E o que efetivamente deixa a gente feliz, né? São as nossas percepções do que acontece. Então, se um fato acontecer com você de uma forma, com você de outra, cada um vai reagir de uma forma.
E essa percepção que faz a gente ficar feliz e triste. Então, nada, absolutamente nada do que acontece deixa a gente feliz ou triste. E sim a nossa percepção do que está acontecendo. E aí, pessoal, só que a gente tem um grande dificultador disso tudo, né? Que é o nosso cérebro primitivo. A gente tem o mesmo cérebro, né? Esse arcabouço neurológico, com poucas mudanças, de 70 a 90 mil anos. E nesse período, os estressores eram totalmente diferentes do que a gente tem hoje. E aí a gente precisava, né, desse cérebro que a gente tem hoje para a gente sobreviver. Então a gente tem uma série de questões que a gente traz hoje e não faz mais sentido para o nosso uso, né? Então eu vou trazer aqui para vocês, por exemplo, primeiro, né, essa frase de Richard Dawkins que explica mais ou menos isso. Ele fala: o organismo não vive para si mesmo. A sua principal função é sobreviver e reproduzir seus genes. Então, o quanto que isso é presente no nosso dia a dia. Quando a gente olha algo tão primitivo, isso não faz sentido para mim, né? Eu busco questões espirituais, busco outras questões muito mais profundas, e isso aqui está muito distante. Mas aí a gente vai ver que na realidade não é, né? Eu trouxe aqui alguns exemplos, para não ser repetitivo para quem assistiu o vídeo, né? Um deles é bocejar, né? Então, por exemplo, quando a gente vê uma pessoa bocejando, o outro boceja, é uma comunicação primitiva, ainda não é muito claro do porquê, talvez falta de oxigênio, mas é uma comunicação primitiva. E aí é interessante, se de repente alguém boceja, eu vou bocejar mesmo conscientemente, eu não estou me comunicando, mas para aquele cérebro primitivo eu estou. E aí a gente tem outros fatores, né? Esse aqui talvez o mais importante dessa herança que a gente traz, que é o nosso negativismo, né? Que é, então, a gente buscar, né, olhar as coisas de uma forma negativa. Vocês já perceberam isso? De uma forma geral, o quanto a gente é negativo? Então, tem um estudo que ele mostra que a gente lembra 6 vezes mais das coisas negativas do que positivas. Então, por exemplo, quando vocês entraram para trabalhar aqui no hospital, ficaram muito felizes, foram admitidas, pô, legal, uma estabilidade. Mas quantas vezes vocês comemoraram isso? Pouquíssimas, né? E agora, quantas vezes vocês, por exemplo, relembraram de uma discussão aqui no hospital? Uma situação ruim com o chefe? Muitas, né? Então, esse é o nosso padrão. Isso foi muito importante para a sobrevivência. Se a gente não guardasse o que é perigoso, o que é negativo, a gente não conseguiria reproduzir nossos genes, não conseguiria estar aqui hoje. Então, esse é um processo do nosso cérebro primitivo, que a gente tem que lutar contra. Outra coisa é o medo, né? O medo é extremamente presente na nossa vida. Lá na pré-história, o medo ele era fundamental para a gente sobreviver. Então, por exemplo, aqui, até pensei em fazer essa graça, mas eu falei, se eu gritasse de uma vez, do nada, todo mundo ia se assustar. E aí, quando toma esse susto, o coração dispara, tem uma série de reações. E aí, como se você precisasse efetivamente entrar numa luta, como você precisasse algo desse tipo. Só que hoje a gente não tem essas exposições de entrar em luta. Quem que precisou, nos últimos 10 anos, lutar contra um animal? Tem, né? Mas, para o nosso cérebro primitivo, isso é algo constante e que está presente nas nossas vidas, né? Então, só que aí, por exemplo, eu vim falar aqui, a hora que você vai começar a falar, coração dispara. A mesma reação de medo que a gente tinha lá na pré-história dos animais, hoje a gente tem de, por exemplo, falar em público, de ter uma conversa desagradável e por aí vai. Outra questão, né, que traz dessa herança é a questão de comida, né? O quanto que a comida efetivamente também é uma herança do que a gente traz. Então, lá na pré-história, a gente era nômades, a gente... Tudo bem? A gente andava, né, muitos quilômetros, cerca de 17 quilômetros por dia, tinha escassez de alimento, e aí a gente precisava comer comidas muito calóricas, porque a gente não sabia quando comeria de novo. Só que hoje, a gente não vai ter mais escassez, né? Todo mundo sabe que hoje à noite, quando chegar em casa, vai ter lá comida normal, não sabe? E aí, eu que comecei a morar com a namorada faz pouco tempo, eu já não sei. Mas aí, quando você tem esse cérebro primitivo, o que acontece? Para o nosso cérebro, fala, bom, pode faltar alimento. Coma comidas calóricas. E aí a gente fala, né? Tudo que é bom faz mal. Por conta disso. Porque a gente quer coisas calóricas, só que hoje a gente não anda mais de 7 quilômetros, a gente tem comida todo o tempo disponível, mas para o nosso cérebro precisa.
Vocês percebem, pessoal, o quanto que essa herança primitiva elas reverberam no nosso dia a dia sem a gente perceber? Né? Isso traz uma série de reflexos. Né? Primeira coisa que a gente tem é que nosso cérebro não distingue o que a gente está vivenciando e o que a gente está imaginando. Então, por exemplo, quando a gente vai num cinema, né, você está naquela sala de cinema, aquele tiroteio, você está com o coração disparado como se estivesse vivenciando aquilo, né? Assistindo uma novela, a gente chora, a gente... Enfim, tudo como se aquilo efetivamente estivesse acontecendo. Mas, na verdade, a gente sabe que você está ali no seu sofá, que você está só assistindo. Mas o nosso cérebro não. Mais uma vez, né, esse cérebro primitivo. E aí, pessoal, quando a gente imagina, né, por exemplo, que está algo e o nosso cérebro está acontecendo, a gente geralmente faz previsões do que pode acontecer. Então, por exemplo, o doutor André manda uma mensagem: Fábio, quando sair da apresentação, preciso falar com você. Bom, é muito pouco provável que eu vá pensar, puxa vida, acho que vai vir uma promoção da boa. Não é, né? É provável pensar, putz, eu fiz alguma besteira, eu vou ter algum problema. É isso que vai passar na minha cabeça. E tem um estudo da Universidade de Pensilvânia que fala que 91% das coisas que deixam a gente sem sono, aquele medo de algo ruim que possa acontecer, não chega efetivamente a acontecer. Só que para o nosso cérebro, como eu falei, o que a gente imagina já está acontecendo. Então, vocês podem fazer um exercício de fechar os olhos por alguns segundos e ficar imaginando algo ruim, algo catastrófico, escolher qualquer coisa. Por um minuto. Depois que parar, vocês observam a sensação. Nossa, uma tristeza, uma sensação ruim. E isso no nosso dia a dia, né? Quantas vezes a gente está com uma sensação ruim e a gente começa a observar a cadeia de pensamentos que vieram antes e nos levaram àquela sensação. Ruminação, né? Então, quando a gente passa, de repente, uma discussão que a gente teve com alguém, quantas vezes a gente relembra, por exemplo, eu devia ter falado aquilo. Nossa, mas deixa uma oportunidade, eu vou falar tudo aquilo que eu estou pensando. E a gente vai revivendo muitas e muitas vezes essas situações negativas. E tudo isso, pessoal, cada coisa que a gente pensa, aquela brincadeira que eu falei que pensei em fazer do barulho, libera, né, uma grande quantidade de hormônios. Né? Os mesmos hormônios de que a gente tinha na pré-história. Né? Faz toda essa liberação, né, desse sistema endócrino, que vai ter uma série de reflexos. Então, a gente pode, por exemplo, liberar ocitocina, hormônio do amor, aquela sensação gostosa, mas pode liberar cortisol, adrenalina, e tudo isso conforme o que a gente vai pensando. E aí, pessoal, então quando a gente começa, né, eu fiz um breve resumo, mas quando a gente começa a falar em adoecimento, a gente tem que entender que o adoecimento mental ele é multicausal. E a gente vai ter, né, fatores intrínsecos e extrínsecos do trabalho. Então, aqui, né, falando como CES, é claro que a gente tem que adequar os fatores, né, estressores do trabalho, mas e o que a gente faz do restante? Então, pensando no adoecimento mental como um todo, e aí agora eu não falo só de área hospitalar, segundo a OMS, depressão, abuso de álcool, transtorno bipolar e esquizofrenia são as 20 principais causas de incapacidade. A depressão afeta cerca de 350 milhões de pessoas. E a principal causa de incapacitação, a previsão é de que subirá em primeiro lugar até 2030. A gente percebe, né, do adoecimento como um todo, o quanto que ele é alto, né, o adoecimento mental. Né, quando a gente fala de profissionais da saúde, né, isso acaba sendo ainda maior. Né, tem um estudo que fala que o profissional da saúde tem 40% a 60% mais chance de ter um adoecimento mental do que a população comum. Né? Então, antes, né, os estudos mais antigos, eles falavam que cerca de 1/3 da população sofreria um adoecimento mental grave. Os mais novos, são mais fidedignos, né, que acompanham a criança dele, do início, né, do nascimento dele, já falam em 70%. Só que o profissional de saúde tem ainda maior. E aí eu peguei estudos recentes, né, nesses últimos meses, falando aqui em hospitais, né, de referência, né, hospitais universitários, hospitais federais do Nordeste. E aí, pegou deles, né, pegou 6 hospitais, e aí o que chegou à constatação? Que 96,1% dos profissionais com sintomas de burnout.
né? O quanto é alto, né, esse adoecimento. Mas aí, pessoal, a gente fala, bom, os profissionais, de forma geral, né, enfermagem, que acaba sendo mais sofrido o trabalho, quando a gente compara com a equipe médica, uma profissão menos valorizada, né? Às vezes a gente vê situações que, por exemplo, todo cuidado da enfermagem, o paciente tem alta, ele traz um presente para o médico que cuidou, né? Então, uma desvalorização em outros aspectos, as condições, né? A gente pega, por exemplo, compara o conforto da classe médica com dos outros profissionais, equipe multi, enfermagem, também muito pior. O reconhecimento, a questão de salário. Então, quando a gente pensa em condições como essa, a gente fala, bom, da classe média, médica, vai estar tudo ok, né? Então, eu peguei um estudo bem recente, faz 2 meses que ele saiu, e o que ele fala? Que 28,6% tem um diagnóstico atual de depressão. E 23,4% apresentam sintomas, mas ainda não acompanham. Então, mais do que metade dos médicos com a questão da depressão. E aí, quando a gente vem, né, para a questão de ansiedade, né, nós estamos falando de quase 80% da classe médica também com sintomas importantes de ansiedade. Burnout, né? Aqui, ó, 62% dos médicos já tiveram ao menos sintomas de burnout. Nível de estresse, né? O nível de 23... Desculpa de novo. Pessoal, estou tossindo, mas é que eu tive Covid há umas 3 semanas, não estou transmitindo, tá? Não estou trabalhando sintomático. Por favor, não me denuncie. E aí, 23,4, nível de estresse. E aí, traz também uma série de consequências desse estresse. 57% dizem que compromete o seu desempenho no trabalho. 30% o estresse já levou a cometer erros médicos, né? Quanto isso é relevante também, o impacto na saúde mental desse médico. 71% compromete relacionamento fora do trabalho, né? E, por fim, 54% avalia que o seu nível de estresse é maior do que o dos meses. Ou seja, tem aumentado. Então, a gente olha, né, o uso de drogas ilícitas, né, dos que consomem, 78% consomem maconha, 10,3% cogumelos, 39,5% anfetamina e 9,7% cocaína. Então, esse dos médicos que consomem drogas ilícitas. E aí, por fim, quando a gente avalia a qualidade de vida dos médicos, né, por esse estudo, então 36,9% falou que é boa, muito boa. Só que todo o restante, né, em torno de 65%, o que falou da qualidade de vida? É mediana, ruim ou muito ruim. Então, voltando no que a gente falou naquele início, né, sobre a questão financeira, o reconhecimento profissional, ele não é o suficiente para trazer. E aí você fala, bom, o que eu acredito é que os médicos estão na profissão errada. Não gostariam de ser médico, o pai era médico, e a família quis que ele fosse médico, por isso. Mas aí a gente vê a outra questão e vê que não, né? Que a maior parte deles aqui são profissionais satisfeitos, que não trocariam de profissão. Então, o que a gente percebe, pessoal? Se existe um bom salário, existe um bom reconhecimento, está na profissão certa, mas o que está faltando aqui? Faltam recursos e estratégias para manejar o estresse, tanto profissional quanto da vida. Então, é disso que a gente vai falar, pessoal, de estratégias para manejar as coisas que vão contra, né, os nossos interesses. Isso no trabalho e fora do trabalho. E aí a gente começa falando, né, o olhar para a saúde mental. Eu pus essa imagem aqui, então, de uma criancinha que caiu, ralou o joelho, e aí quando a mãe, né, vai lá, ou o pai, pega essa criancinha que ralou o joelho, vai lá dar um beijinho para sarar, aí vai lá, cuida, né, o filho não pode correr, você tem que tomar cuidado. E aí quando o filho está triste, né, como que é a reação que a gente tem desde criança, que a gente recebe isso? Para de besteira, né? Minha mãe brincava assim quando eu era criança, falava, olha, você fica com vale choro, depois você chora, agora vai brincar. Né? Então a gente não é habituado a lidar com emoções negativas, a ter esse olhar interno, né? Aqui nós, né, como ocidentais, né, a gente não tem esse olhar. Isso é muito importante, né? O quanto que desde criança a gente negligencia essa questão do olhar para a saúde mental. E aí, pelo contrário, né, a gente vai desde criança sendo estimulado. Essa aqui, a roda dos ratos, né?
do livro, não sei se vocês já leram Pai Rico, Pai Pobre, já? Então, que fala, né? Você trabalha para ganhar dinheiro, aí você ganha dinheiro para pagar a conta, aí você fica sem dinheiro, você precisa trabalhar mais, e assim a gente fica num eterno ciclo. Então, a gente é muito estimulado a isso, né? É estimulado a comprar mais, para ter mais dinheiro, inclusive pelas redes sociais. Isso é um grande estímulo que a gente tem, né? Você entra nas redes sociais, vê algo para você comprar. Isso é muito estimulado. Alguém já assistiu o Dilema das Redes Sociais? Tá? É muito legal, ele mostra, né, o quanto a inteligência artificial é utilizada para estimular a gente a ficar na internet, para estimular a gente a fazer compras. E aí tudo isso são os estímulos que a gente tem, né? Outra questão que a gente tem, né, a gente sai da sociedade de disciplina de Foucault e a gente passa para a sociedade de desempenho. Então, cada vez, antigamente, existia uma rigidez muito grande com a gente. Hoje, na verdade, é a gente com a gente mesmo, né? Buscando, né, uma excelência em tudo. No esporte, no trabalho, na família. Então, tem que ser um pai excelente, tem que ser um marido excelente, tem que ser um filho excelente, e tudo excelente. Enquanto essa rigidez, também estimulada, também adoece, né? A autopunição, isso aqui, o quanto a gente é rígido com a gente, né? Eu acho que é muito mais fácil a gente perdoar algo que fazem pra gente do que a gente mesmo. Então, vamos supor, você vai fazer um concurso público, tem um monte de gente lá no concurso. Você mais 300 pessoas estão fazendo esse mesmo concurso. E aí você erra uma questão, assim como todos erraram várias questões. E o quanto a gente se martiriza por isso, né? Quando a gente é pouco acolhedor desse erro. Então, a mesma coisa, você vai lá para um filho, e você é agressivo com ele, fala algo que não deveria, e o quanto é difícil para a gente se perdoar. Se o filho falar para a gente, o colega, a gente perdoa, mas a gente mesmo é muito difícil. Eu assisti uma palestra, e aí falou de uma mulher, né, que ela tinha, estava divorciada fazia um tempão, e não conhecia mais ninguém. E aí ela ficou um tempo para conseguir, né, se abrir para um novo relacionamento. E aí quando ela foi para esse novo relacionamento, ela foi jantar com o rapaz e ela estava esperando ali, ele falou, vou ao banheiro e já volto. E não voltou. E aí ela ficou muito chateada e ligou para a amiga e falou, olha, fui deixada aqui na mesa. E a amiga falou, claro, você é gorda, você não tem nada interessante, para que um cara iria querer ficar com alguém como você? Você fala, meu Deus, que amiga é essa? Mas aí quando a gente fala, não foi amiga, foi ela para ela mesma, bom, aí então tá tudo certo. Aí pode. E a gente é assim com a gente, né? Nossa, como eu sou burro, eu errei essa questão. Nossa, como eu sou... O quanto que a gente é rígido e a gente precisa trabalhar essa questão da compaixão, que é mais um fator adoecedor, né? Exigência de expectativa também. Essa foto aqui, ó, vocês imaginam no hospital, qualquer setor, todo mundo assim, felizão, tranquilo. Só lá no centro cirúrgico, né? E aí é muito difícil, né? Só que a gente também tem, em especial para os profissionais da saúde, a expectativa, né, de todo momento estar ali, ser afetuoso, né, ser compassivo. Isso também é adoecedor, né? E aí, pessoal, bom, a gente mostrou, né, o quanto de fatores que a gente tem que vão contra, né, e o que a gente precisa trabalhar. Eu acho que a primeira coisa que eu gostaria de falar do poder do nosso cérebro, né? O primeiro é o padrão de comportamento. Nosso cérebro ele tem o poder de reconhecer padrões de comportamento. Então, vamos supor, alguém aqui comprou um carro popular recente. Alguém comprou um carro popular recente? Não. Todo mundo rico, ninguém compra carro popular, né? Mas aí você compra um carro. Por exemplo, eu comprei um carro Polo. Aí eu saio na rua, eu vejo tantos Polos, eu nunca soube que existia tanto. Parece que todos os carros vendidos foram Polo, né? Eu pinto o cabelo de vermelho. Aí vai na rua e fala, caramba, quanta gente. Eu tenho um amigo que ele teve agora um casal de amigos, né? Tiveram 2 filhinhas gêmeas. Nossa, você não imagina o que está tendo de gêmeas agora. Mas é isso, né? Porque a gente traz o olhar. O que eu estou querendo falar com isso? Que essa quantidade já existia, a gente só mudou o foco. É quase como que existe todo um cenário de tudo que acontece que a gente coloca o holofote em determinada área, né? A gente vai pôr o holofote aqui ou aqui. Então, é isso. E conforme a gente vai pondo, a gente vai ficando como lentes de contato. A gente pode pôr lente de contato preta e branca, a gente sempre vai chegar tudo preto e branco. Ou lente de contato colorido. E a nossa tendência maior é que a gente tenha lente de contato preto e branco. Então, vou dar um exemplo. Por exemplo, você está lá na antiguidade. Estava andando, viu uma cobra.
E aí, depois de ver essa cobra, todo galho que você vê, você vai achar que é uma cobra. E aí você precisa olhar um galho e falar, não, isso aqui é um galho. Olha que galho legal. Olha que galho legal. Isso para o nosso dia a dia também. A gente precisa reforçar as coisas positivas, porque isso não é automático. O automático é a gente reforçar as negativas para uma questão de sobrevivência. Isso aqui é muito importante, pessoal. Quando a gente toma consciência de que a gente pode ir alimentando isso no dia a dia. Eu falei da cobra, né? Eu fui num retiro agora, nas minhas férias, um retiro de silêncio. 10 dias de silêncio. E aí, eu vi uma cobra lá. Mas eu já sabia desse estudo. E aí, eu contei. Eu tinha um percurso, né, entre a minha... Chama cela, assim, lugar de meditação. Entre a minha cela e o meu dormitório. Que eu passava várias vezes ao dia. Eu tinha que ir e voltar. Eu contei, eu vi a cobra uma vez, né? E sabe quantas vezes que eu fui lá procurar a cobra? Eu olhei, eu falei, será que é uma cobra? E eu contei, porque eu estava desocupado, 76 vezes. 76. Eu vi a cobra uma vez, né? Mas toda hora que eu passava pelo mesmo lugar, eu olhava de novo, vai, tô olhando de novo a cobra. Passado. Então, esse é o padrão que a gente faz no nosso dia a dia. E é por isso que a gente precisa trabalhar, né? O nosso cérebro, né, ele é extremamente poderoso. Eu queria mostrar para vocês com um exercício rapidinho. Vocês podem levantar, por gentileza? E aí dá um espaço do colega de pelo menos um braço, assim, para que a gente possa... Beleza? Aí, pessoal, o que é esse exercício? Olá, ninguém cair? Ó, como que é esse exercício? Eu gostaria que vocês apontassem a mão para frente, deixassem os pés paralelos, uma posição confortável, e aí vocês girassem o braço até algum ponto máximo que você consegue. Depois podem voltar para frente mais uma vez. E agora, voltarem para o mesmo lugar que vocês foram. Só para confirmar que vocês voltam para frente. Agora, com os pés sem se mexer, eu convido vocês a fecharem os olhos com os pés no mesmo lugar. E vocês vão, com os olhos fechados, podem baixar os braços se quiserem, mas vocês vão imaginar que vocês estavam apontando o braço para frente e vocês vão lentamente imaginar como se fosse um vídeo, vocês dando uma volta completa em torno do seu corpo. Então, com os olhos fechados, imagina apontando para frente e girando como você fez da outra vez. Só que agora você vai dar uma volta total, até você apontar para frente. Então, eu vou dar um tempo para vocês mentalizarem. Quando mentalizar, já pode abrir os olhos. E agora, de novo, vocês vão mais uma vez, ainda com os pés parados, só imaginar. Vocês dando uma volta e meia, assim, como se fossem o homem e a mulher elástico. Pode só imaginar, não precisa fazer. Só imaginar, fecha de novo os olhos, imagina dando uma volta e meia agora. Como um vídeo, como se fosse a pessoa elástica. E observando o quanto você fica feliz por ter conseguido dar essa uma volta e meia. Quando acabar, pode abrir os olhos. E agora, no mesmo lugar, agora a gente vai fazer efetivamente o máximo que a gente consegue. E vai marcar onde para. Agora pode fazer mesmo. Pessoal, vocês perceberam que foram a mais? O que aconteceu, gente? Você fala, bom, até fui 2 vezes antes para mostrar, ó, não é que você alongou. Né? Tem educador físico ali, fala, não, mas alongou. Né? O fisioterapeuta aqui. Tá vendo? Não é que você alongou. O que acontece? Você falou, podem voltar para os lugares, se quiserem, por favor. Você falou para o seu cérebro, né? Você falou para o seu cérebro, eu consigo fazer isso. Seu cérebro não distingue, lembra que a gente conversou, o que está acontecendo, o que você está imaginando?
para o seu cérebro você fez uma volta e meia. Então, você vai conseguir efetivamente fazer mais. Então, a gente pensa, né, o quanto isso vai influenciar também na nossa vida, nosso cérebro. Por exemplo, voltando no exercício, né, quando você fala, eu não consigo fazer esse exercício de matemática, eu não consigo guardar o nome dessa pessoa. Tudo isso, né, vai criando no nosso cérebro bloqueios, né, para que a gente faça. Mas o inverso também. E aí a gente volta, né, a nossa negatividade voltada para esse cérebro tão poderoso. Né? E aí, pessoal, a gente precisa, né, com o cérebro poderoso, a gente precisa trabalhar ele para que ele fique saudável, né? A gente não quer apenas sobreviver, reproduzir nossos genes, a gente quer viver com qualidade de vida. Então, a gente precisa de ferramentas, como a gente mostrou, né, lá dos médicos, como a gente mostrou do adoecimento, de uma forma geral, ferramentas para a gestão disso tudo. E aí eu só vou contar rapidinho a história de Siddhartha Gautama. Né? Siddhartha Gautama foi o Buda, né? Na verdade, Buda não é igual Jesus Cristo, né, uma pessoa, né? É um estado de evolução. Embora eu não seja budista, mas eu fui num retiro que contou essa história que eu achei muito interessante e gostaria de compartilhar com vocês. O que é? Foi uma pessoa lá, para Buda, uma mulher, falou, meu filho ele morreu, eu estou sofrendo muito por isso. Né? Eu preciso que você ressuscite meu filho. Falou, tudo bem, eu vou ressuscitar seu filho, mas você vai precisar fazer uma coisa. Você vai ter que trazer um punhado de grãos de mostarda de alguma casa que não tiver ninguém que morreu. Aí a mulher foi na primeira casa, falou, não. A pessoa falou, não, claro, se eu puder te ajudar a ressuscitar seu filho, estou aqui. Ela falou, mas tem alguém nessa casa? Você tem algum parente que já morreu, alguém próximo? Ah, não, meu pai já faleceu, então não adianta. Ele foi para a próxima. E assim ela passou o dia inteiro atrás de uma casa que não tivesse. E o que eu estou querendo falar com isso, pessoal? Na realidade, a gente vai passar, independente do cargo, independente do sexo, independente de qualquer situação. A gente vai passar por fatores estressantes, né? E o que cabe a nós é ter ferramentas, né, de gestão desse estresse. Porque, independente de qualquer coisa, a gente vai passar. Né? Umas pessoas mais, umas menos, mas a gente vai ter fatores de estresse no trabalho, fora do trabalho, e aí a gente precisa de ferramentas de gestão disso tudo. E aí, né, que a gente vem, né, com uma das ferramentas, é claro que é uma, né, existem muitas outras, por exemplo, psicoterapia, enfim, muitas outras, inclusive que é muito interessante que seja utilizada em conjunto, né, e muitos outros fatores também que influenciam na questão de saúde mental, atividade física, alimentação, sono, enfim, né, horas extras, né, mas essa ferramenta, né, que traz, né, é uma das ferramentas que trazem, né, a questão da qualidade de vida como um todo, né? Para a gente cuidar, aqui a gente fala com profissionais de saúde, tá? Aqui foi avaliada a questão de compaixão, de felicidade, né? O aumento com essa prática de mindfulness. Aqui de autocompaixão, né? Que eu acho que é uma outra ferramenta extremamente indispensável, né? Quanto que a gente precisa trabalhar a autocompaixão, né? A autoindulgência, não é autoindulgência, né? É que a gente tenha autocompaixão de, ok, eu preciso me melhorar nisso, eu fiz uma prova em matemática, eu preciso melhorar nisso, ok. Mas ser compassivo comigo, né? Tudo bem, eu ter ido mal nisso. Ou eu falei uma coisa que não devia, ou esqueci, por exemplo, eu saio daqui e falo, putz, esqueci de falar o mais importante da palestra, esqueci. E trabalhar essa autocompaixão, né? Isso é fundamental que a gente faça. A gente tem o grupo de táticas integrativas de estudo com a professora Karina Pavão, que daí eu faço parte, e lá foi apresentar no Simpósio Internacional de Saúde e Bem-Estar um estudo de autocompaixão para profissionais da saúde. Daí foi premiado como melhor estudo e melhor trabalho. A professora, a Biba, ela trabalha muito com essa questão de autocompaixão. Isso também é um presente que a gente tem aqui, né, no HC. E aí, pessoal, então o convite é para a gente fazer uma pequena prática de mindfulness, para a gente entender, né, de uma forma mais direta. Como alguns já fizeram, né, lá no vídeo que a gente mandou, a gente vai fazer uma pequena prática envolvendo uma uva passa. Então, aí quem está em casa pode pegar qualquer fruta para a gente fazer essa pequena e breve prática para entender o que é o mindfulness, tá bom?
Eu vou passar agora a distribuir. O Alex está passando distribuindo 2 para cada um, tá? Só 2, hein? Isso que a Jussi falou, se alguém não gostar, o convite é a gente fazer, né, essa experiência com algo que não gosta. Também observar a sensação do que não gosta. Mas tudo é convite, né? Claro. Ele deu mais? Não. Não vai acabar, Alex. O pessoal que vai receber ainda não come, só espera um segundinho, tá bom? Ok. Não é verdade. Se comem 2, eu como todo pote. O Alex está caprichando aí? Obrigado, Alex. Bom, pessoal, então agora o convite. A gente pode escolher uma das 2 uvas e aí a gente come ela. Normal, pronto. Não é tão difícil, né? Beleza? Agora, bom, depois de comer essa, vou fazer um novo convite para vocês. Que é o quê? A gente pode deixar, manter a uva passa na mão, mas primeiro se colocar numa situação confortável, com os pés apoiados no chão. E aí o convite, pessoal, a gente vai trazendo atenção para o corpo como um todo, observando o contato dos pés com o chão, o peso que o corpo faz na cadeira, sentindo também as mãos apoiadas no colo, e deixando agora como pano de fundo no corpo, trazendo atenção para a respiração, observando o sutil toque do ar nas suas narinas. Vai entrando, saindo. Agora conectado com esse momento, atento ao momento presente, você pode ir trazendo a atenção para que, como se você estivesse em um outro país, um local desconhecido, e essa uma pessoa te desse um alimento jamais visto. Esse alimento que está nas suas mãos. E você pode abrir os olhos e olhando ele com muita curiosidade. Esse alimento com suas mãos, você pode inclusive girar ele e perceber os diferentes formatos que esse alimento tem. Observar que tem umas partes com uma claridade maior, algumas concavidades. Observar o formato como se você quisesse descrever esse alimento para alguém que nunca ouviu. Pode também colocá-lo contra a luz, observar umas partes que ficam mais claras, mais escuras. Pode passar para outra mão, fazendo movimentos,
pode até colocar ele para trás do seu corpo e observar como que é mexer sem conseguir enxergar. Observando o formato desse alimento, jamais visto por você. O convite é trazê-lo próximo das orelhas agora, apertando, observando se ele faz algum barulho. Pode girar ele. Fazendo o mesmo na outra orelha. Agora, o convite é trazer próximo das suas narinas. Sentindo o cheiro desse alimento na sua narina. Pode colocar em uma narina, próximo da outra narina. Observando até se alguma das narinas, se você sente mais o cheiro do que a outra. Observando também se seu corpo reage de alguma forma a esse alimento. Talvez uma salivação. Você pode agora passá-lo nos seus lábios, sentindo ainda a textura desse alimento. E você pode deixar ele nos seus lábios. Um convite, você colocá-lo dentro da boca, mas sem morder. Apenas sentindo esse alimento na sua boca. Você pode movimentá-lo com a língua. Observando mais uma vez o seu formato. Agora, convido vocês a escolherem um dente para dar uma primeira mordida. Vocês escolhem, nós vamos dar uma única mordida. Uma mordida com muita atenção. Então, cada um no seu tempo pode dar essa primeira mordida. Sentindo o sabor desse alimento, talvez algum líquido que saia dele, algum sabor. Observando também se existe uma salivação ou alguma resposta do seu corpo. Você pode ir para o outro lado da boca e dar uma segunda mordida. No seu tempo, você pode comer esse alimento, percebendo todos os sabores, inclusive a região da língua que sente esse sabor. Você pode ir mastigando lentamente, percebendo inclusive o caminho que esse alimento percorre enquanto você engole ele. O seu tempo pode ir terminando de comer. E assim vamos dando ponto de término para a nossa parte. Pessoal, eu gostaria de compartilhar como que foi a diferença entre comer a primeira uva passa e a segunda. Perceber a segunda mais doce? Legal, o que mais, pessoal? Vocês perceberam a diferença, né, de sabores, né, e de sensações que tem entre a primeira uva passa e a segunda? O quanto que parecem alimentos completamente distintos? Né? Isso, pessoal, a gente... Oi? Não, eu ia falar que ela era menorzinha, mas parecia ser maior que a outra. Ah, parecia ser maior. Legal. Vocês percebem a diferença, né, a quantidade, né? Que você falou, é interessante. Inclusive, é uma das formas, né, de dieta, tem o mindful eating, que é justamente de comer, né, com atenção plena, né? Mas aí a gente traz, né, o quanto que a atenção muda a experiência. Então aqui a gente está falando, né, de um alimento ordinário no sentido de que nunca é o prato principal, né, a uva passa, e o quanto que ele fica diferente comendo com atenção plena. E quando a gente pensa num prato
completo, o quanto isso muda. Quando a gente pensa numa conversa com atenção plena, o quanto isso muda, né? Então, é justamente isso, mindfulness, a gente está atento ao que está acontecendo, né? As práticas de meditação, elas nos dão alguns fortalecimentos no cérebro para conseguir estar mais atento. Mas a grande proposta do mindfulness é que a gente esteja atento. A tradução, inclusive, é atenção plena, né? Eu gosto mais de consciência plena. A gente está ciente de tudo que está acontecendo. Vocês perceberam, por exemplo, quando põe na boca que tem uma vontade de dar uma primeira mordida, logo? A cara chata não fala logo, né? Mas assim, surge um pensamento de dar essa mordida, você observa e continua. Então essa que é a proposta do mindfulness, né? Não é você rejeitar nenhum tipo de pensamento, né? Nem fugir dos pensamentos negativos, mas estar atento a tudo que está acontecendo. Pessoal, vocês ficaram com alguma dúvida disso daqui? Vou trazer um videozinho aqui para a gente... né? Então, pessoal, o que eu queria mostrar desse vídeo, né? Muito bonitinho essas criancinhas, né? Mas é uma questão interessante, né, que traz, que é essa questão de estar atento ao que está acontecendo. Vocês viram falando, ó, meu rosto fica quente, meu coração acelera,
é justamente essa ideia, né, de trazer atenção, inclusive nos momentos, né, de fúria que a gente tem, né? Eu tive uma experiência que foi o seguinte: eu tinha acabado de voltar da Ásia, estava super zen, lá foi muito legal, muito gostoso, estava, nossa, no céu, assim, no primeiro e segundo dia de trabalho. E aí eu voltei para o trabalho e fui na hora do almoço visitar minha segunda mãe, assim, né? E aí lá na padaria dela, e tinha um cara que parou do lado, eu parei do lado dele, né? Aí ele veio, abriu a porta, assim, bateu muito forte no meu carro. Mas tudo bem, né? Tipo, eu pensei, acontece, ninguém faz de propósito isso, né? Aí ele desceu, ele falou, cola mesmo, otário. Hã? E aí meu coração disparou, me deu uma raiva, assim. Aí eu olhei, meu carro não tinha feito nada. Falei, beleza. Aí eu entrei na padaria, ele tava lá, e aí ele tava com um copo assim, na mão, e ele ficou olhando pra mim, assim. E aí toda aquela raiva, nossa, me tomou conta, assim. Eu, embora eu seja todo calmo, tranquilo, mas fiz muitos anos de luta, de vale tudo, assim. E aí eu imaginava, eu dando uma série de golpes, nossa, chutando. Aí eu olhava, voltava, aí prestava atenção no meu coração disparado, meu maxilar contraído. Aí passava um tempo, eu olhava de novo, voltava, toda aquela série de reações que eu queria ter, e voltava. E eu fiquei nesse processo, né, um tempão. Eu falei, não vou fazer isso, não faz sentido. Aí eu olhava e falei, não, eu vou. Aí eu, não vou. E aí ele me provocando. E aí, né, o que eu tô querendo falar com isso? Na verdade, que o instinto, ele tá presente, né? Isso é natural, de raiva, né, ali de luta, né, tal, fugir. Não, quero lutar, eu não quero deixar isso quieto. Mas aí, depois que passou, a sensação de, puxa, que bom, né, que eu consegui fazer isso. Mas isso que acontece, pessoal, conforme a gente vai meditando, que ela falou até da amígdala, né, cerebral. Então, assim, uma forma que a gente explica, né, para as crianças, que a amígdala cerebral é como um alarme, né? Ela funciona com esses nossos instintos maiores, de lutar, fugir, congelar, né, uma coisa mais primitiva, né? O medo, a raiva, está na amígdala cerebral. E a gente tem uma proteção desse alarme, que é o córtex pré-frontal e a ínsula. Então, conforme a gente medita, a gente fortalece essas regiões. Daí a gente explica para as crianças. Então, o alarme está tocando. Você consegue pensar, fazer as coisas direito? Não. Um barulho? Não. Mas aí, conforme a gente vai fortalecendo, bate, ele abre. Mas vai fortalecendo, ele abre mais rápido. Ele fecha mais rápido. Então, é esse contexto, né, que traz da meditação. E aí a gente vai ganhando consciência. O mero fato, né, de você prestar atenção no corpo no momento da raiva, a gente aumenta as sinapses cerebrais no córtex pré-frontal, na ínsula, e diminui na amígdala, né? Inclusive tem estudos que falam de diminuir o tamanho, né, físico, né, o tamanho físico da amígdala cerebral com as práticas regulares de meditação, né? E a gente acaba não tendo, né, esse objetivo, acaba tendo um resultado de ficar mais calmo, mas o objetivo de você ir uma prática não é ficar mais calmo, de treinar o cérebro a ficar atento, né? Então, eu falei lá na apresentação, nosso cérebro é como essa lâmpada, né, que ilumina tudo. A gente quer ir como um laser, né, dando mais, né, tem uma frase de Viktor Frankl que fala que entre o estímulo e a resposta tem um espaço, né. Nesse espaço da nossa liberdade, tem uma série de impactos nesse espaço. Conforme a gente medita, a gente vai ganhando esse espaço, né. Então, aqui só para a gente concluir, pessoal, essa frase do Dalai Lama, né? Ele fala, sempre teremos problemas para enfrentar, mas se nossa mente estiver calma, isso vai fazer toda a diferença. Na superfície, podemos ficar chateados, mas tudo muda se pudermos permanecer calmos nas profundezas de nossa mente. Então, pessoal, eu gostaria de agradecer a atenção de vocês, tá bom? Obrigado aí pela gentileza de ficarem atentos, olhando, né? Ninguém mexendo no celular. Muito obrigado pela essa ajuda, né? Tá bom? Alguém gostaria de perguntar alguma coisa antes? Antes de vocês poderem bater palma, por favor? Alguém gostaria de perguntar alguma coisa? E só para complementar, a gente pretende fazer um curso de Mindfulness no início do ano que vem. Quem estiver aqui no hospital, todos os convidados, é um curso de 8 semanas, que a gente tem todo um processo, né? Que vai comentando as práticas e super recomendo. Tá bom? A gente está pensando para o próximo ano, assim, janeiro, fevereiro, né? A Camila, a Leandra, que vão ajudar a organizar aí, mas está pensando para o início. A gente ia começar na semana que começou a pandemia. Já tinha feito todas as inscrições, tudo certo. Aí na semana, eu falei, não vamos poder começar. Mas a ideia é que a gente tenha vários horários, várias turmas, deixar um negócio mais aberto, né? Conseguir na quarta, na hora do almoço, na quinta de manhã, e conseguir ir participando
conforme a disponibilidade que a gente sabe também do trabalho e coisa também é difícil. Tá bom? Então, todos mais que convidados, isso é um grande prazer. Tá bom? Obrigado mais uma vez, gente. Tchau.